Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast MG Familiar. E hoje vamos falar sobre um tema que nos surge com alguma frequência na nossa prática clínica, os chamados Drug Holidays dos bifosfonatos. Ou seja, será seguro parar temporariamente medicamentos como o alendronato, o risodonato ou outro bifosfonato depois de alguns anos de tratamento da osteoporose? É curiosa esta expressão, Drug Holidays, uma expressão que surgiu sobretudo na área da osteoporose, associado ao uso dos bifosfonatos no início dos anos 2000. A expressão acaba por ser uma metáfora. Em vez de se parar definitivamente um medicamento, faz-se uma espécie de férias desse medicamento. E isto é uma interrupção, no fundo, temporária, planeada do tratamento. Este conceito ganhou força quando se começou a perceber que os bifosfonatos continuam a ter um efeito antirreabsortivo mesmo após a suspensão. E, por outro lado, tratamentos muito prolongados podiam aumentar os efeitos adversos, que, embora raros, existem, como, por exemplo, as fraturas femorais atípicas ou a osteonecrose da mandíbula. E assim começou-se a discutir: será possível dar um descanso ao organismo sem perder a proteção relativa às fraturas osteoporóticas? O termo foi sendo adotado em guidelines e artigos científicos, nomeadamente, por exemplo, pela American Society for Bone and Mineral Research, entre outros, e hoje em dia vai sendo usado sobretudo neste contexto dos bifosfonatos, mas também já se vai ouvindo este termo Drug Holidays associado, por exemplo, ao tratamento de alguns imunossupressores e até de certos tratamentos dermatológicos. E a verdade é que durante muitos anos temos tido esta dúvida. Por um lado, sabemos que os bifosfonatos reduzem claramente o risco de fraturas osteoporóticas. Por outro, o uso prolongado tem sido associado a efeitos adversos que são relativamente raros, mas potencialmente graves. E aí surge então a grande pergunta: podemos fazer uma pausa terapêutica sem aumentar o risco de fraturas e com isso minimizar a probabilidade dos tais efeitos adversos? E é exatamente isso que um grande estudo, um estudo de caso-controle aninhado numa coorte, publicado no passado dia 22 de abril no BMJ Medicine, tentou esclarecer. Então, o que é que fez este estudo? No fundo, este estudo realmente é de uma dimensão considerável, realizado em Inglaterra, utilizando bases de dados nacionais do National Health Service, e foram avaliados adultos que tomavam ou alendronato ou risodronato. Os investigadores estudaram dois grandes grupos. Por um lado, as pessoas tratadas durante pelo menos 3 anos e, por outro, as pessoas tratadas durante pelo menos 5 anos. Mas havia aqui um detalhe também relevante. Os doentes tinham de ter uma boa adesão à terapêutica, ou seja, tinham de tomar regularmente os medicamentos com aquilo que os autores designam uma taxa de posse do medicamento de pelo menos 67% em cada ano. Isto, de certa forma, é relevante porque o estudo queria avaliar pessoas que estivessem realmente expostas aos fármacos, aos tratamentos. No total, foram incluídos mais de 26 mil participantes no grupo dos 3 anos de tratamento e mais de 13 mil participantes no grupo dos 5 anos. E os investigadores quiseram então perceber se um doente interromper os bifosfonatos durante um período de até 2 anos, isso aumenta o risco de fraturas osteoporóticas? Ou seja, será que esta paragem, esta drug holiday, aumentava o risco de fraturas osteoporóticas? E vamos então ao essencial dos resultados. Então, após ajustamento estatístico para múltiplos fatores, a interrupção dos bifosfonatos até 2 anos não esteve associada a um aumento significativo do risco de fraturas de fragilidade. Isto aconteceu quer no grupo que tinha realizado 3 anos de tratamento,
quer no grupo dos 5 anos de tratamento. Também não foi encontrado aumento do risco quando os doentes tinham uma toma mais intermitente dos fármacos. Outro dado interessante, quanto mais tempo passava desde a última prescrição, não se observava aumento progressivo do risco de fratura durante aqueles 2 anos de pausa. O que é que isto significa na prática? Bom, significa que em doentes bem selecionados uma pausa terapêutica pode ser razoável. E isto faz sentido do ponto de vista de fisiologia e bioquímica. Os bifosfonatos acumulam-se no osso e continuam a exercer efeito antirreabsortivo mesmo após a suspensão. Ou seja, o efeito protetor não desaparece de um dia para o outro. O estudo também avaliou as 2 complicações muito temidas, a fratura femoral atípica e a osteonecrose da mandíbula. A boa notícia é que ambas foram raras, a osteonecrose da mandíbula foi extremamente rara, já as fraturas femorais atípicas foram algo mais frequentes. Após 5 anos de tratamento, a incidência foi de cerca de 2,5 casos por 1000 pessoas ano. Os grupos de maior risco para fratura atípica foram as pessoas com idade superior ou igual a 80 anos, história prévia de fratura, as mulheres e pessoas com baixo peso. Então, no fundo, o que este estudo nos mostra é que esta paragem da terapêutica não aumenta o risco de fraturas, mas, por outro lado, ele não consegue mostrar que seja uma medida também eficaz e protetora dos tais efeitos adversos. Contudo, esta paragem poderá realmente fazer sentido e uma mensagem, no fundo, para a prática clínica é que realmente poderá fazer sentido interromper após 3 a 5 anos de tratamento, sobretudo se forem pacientes de baixo e moderado risco, poderá fazer sentido para os proteger dos efeitos adversos esta suspensão. Isto é algo que já vem contemplado em algumas guidelines. Contudo, os autores alertam que estes resultados não devem ser extrapolados para pacientes com má adesão terapêutica ou para pacientes com muito alto risco de fratura osteoporótica. Portanto, deverá haver aqui uma análise caso a caso. Em termos práticos, talvez possamos resumir assim: um doente que tomou corretamente o bifosfonato continuadamente durante vários anos, não teve fraturas recentes, tem um risco relativamente controlado, pode ser então um bom candidato para as tais drug holidays. Por outro lado, um paciente com fraturas vertebrais prévias, com um risco muito elevado de fratura, com idade avançada, com fragilidade marcada, por exemplo, que tenha sido submetido a corticoterapia, aí esse paciente poderá justificar uma maior prudência em relação a esta pausa terapêutica. Caros colegas, com este episódio, como é hábito, partilhamos o link de acesso ao artigo original e espero que este tema vos tenha sido útil e, se gostaram, partilhem com os vossos colegas e amigos. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.